Documentos necessários para a entrega de declaração do imposto de renda agora 2024. Então, se você vai preparar a sua declaração de imposto de renda, tem alguma dúvida em relação a quais documentos, né, quais documentos organizar, preparar, quais informações, então eu fiz aqui de forma simplificada, de forma organizada, quais os documentos você vai precisar para entregar a sua declaração de imposto de renda. Então fique até o final do vídeo e entenda de forma bem simples o que você precisa e quais documentos você vai ocupar na declaração. E também fique atento a todos os documentos que são necessários e a declaração não deve haver equívocos. Eu sou Marlon Ajala, contador, e trago informações para pessoas físicas, para micro e pequenos empresários, para auxiliar. A gente tem o intuito aqui de fazer prosperar esses micro e pequenos empreendedores. Então, se você gostar do conteúdo, já se inscreve no canal. A gente traz conteúdos como este toda semana aí para, como já disse, auxiliar. Um intuito de trazer informações para todo mundo ter esse conhecimento, tá bem? Então, vamos ao nosso conteúdo. Então, se você está preparando a sua declaração de imposto de renda, tome cuidado nessas questões de organizar a documentação, quais os documentos são necessários, porque é o que mais dá problema. Então, tome cuidado, faça o levantamento de forma adequada. Às vezes, você até pode contratar um profissional, mas não encaminhar toda essa documentação, pode haver equívocos, né? E esses equívocos podem até restringir o seu CPF, ter problemas, ter que abrir processo administrativo na Receita Federal. Isso vai dar incômodo, vai dar prejuízo financeiro, né? Então, essas questões ninguém quer, esses problemas. Então, para evitar isso, enfim, deve organizar toda a documentação de forma adequada. Então, vamos aos nossos documentos, os documentos que você precisa para entregar a sua declaração de imposto de renda, tá bem? Então, vamos lá. Documentos necessários para a entrega da declaração de imposto de renda. Eu separei por blocos para ficar mais fácil de você entender, né? Então, aqui vai estar bem simples de você conseguir entender toda essa documentação. Então, não pode faltar nada, tá bem? Então, declaração anterior. Sempre que você entregou a declaração de renda no ano anterior, no nosso caso 2023, você deve ter essa declaração em mãos. Por quê? A evolução patrimonial ela vai influenciar muito na sua declaração, certo? Então, você deve ter os saldos, né? Vamos dizer assim, por exemplo, o saldo de banco, você deve ter do ano anterior para cadastrar na declaração agora. Então, você pode entregar sem a declaração anterior? Pode, mas a chance de haver algum tipo de erro é grande. Então, é interessante você ter a declaração do ano anterior para dar uma sequência na evolução patrimonial. Outra coisa, recibo de entrega. Você deve cadastrar ali. Vai impedir de entregar a declaração? Não, mas tem o campo e é interessante você preencher ali aquele campo do recibo da entrega do ano anterior. Tá, então esse campo aqui você já entendeu que é importantíssimo aqui a declaração do ano anterior. Documentos pessoais, o que você vai precisar? O RG, CPF, título do eleitor, CPF do cônjuge, se for o caso, né? Nome também do cônjuge vai precisar, então nome e CPF, tá? Esses são os documentos pessoais, né? Eu vou colocar aqui, ó, nome do cônjuge, nome e CPF do cônjuge. Informações pessoais ainda, endereço, né? Vai precisar a rua, o número, o bairro, cidade e o CEP. E também o telefone e o e-mail. Essas são as informações pessoais que você vai precisar enviar para o seu contador. A gente solicita essa documentação aqui, até os clientes solicitam bastante uma relação, né, dos documentos. Eu envio esta relação para os clientes. Se você for fazer a sua declaração conosco, eu vou lhe enviar essa relação e vou lhe sanando as dúvidas em relação aos documentos, mas basicamente são esses os documentos que você vai precisar. Se tem dependentes, né, que dependem da sua renda, o nome completo, o CPF e a data de nascimento. A gente sempre solicita uma foto de documento, né, vamos dizer assim, a identidade desses dependentes, que vai ficar muito mais fácil
preencher e também evita equívocos, né? Porque a gente no enviar ali, principalmente no WhatsApp, que todo mundo está enviando documentação, está enviando informações através do WhatsApp, né? Porque está no nosso dia a dia, então isso pode acarretar alguns equívocos no digitar e tal. Então, com a foto do documento, a gente menos uma chance de erro, tá bem? Então, o campo dependentes está preenchido, né? Nosso bloquinho aqui. Agora vamos para os dados dos bens. O que que nós precisamos? Documentos de todos os bens, da sua casa, do seu terreno, da sua moto, do seu carro, do seu barco, entre outros, joias, enfim, tudo que você tiver bens no seu patrimônio, você vai enviar para nós preencher a sua declaração do imposto de renda, tá bem? Isso aqui vai precisar o quê? De valor também, né? Porque, vamos dizer assim, você tem um carro, quanto que vale o seu carro? Ele não vai valer o mesmo que quando você comprou. Então, você deve informar para a gente aqui quanto que vai valer, né, esse veículo. Pronto. O campo dados dos bens, os documentos dos bens, você entendeu que todos os bens você vai precisar me enviar todos esses documentos. Agora, os dados bancários. O que nós vamos precisar? Extrato para declaração de renda. Ou seja, é o informe de rendimentos que vai ser ocupado lá na declaração do imposto de renda. Mas eu falo sempre extratos porque a pessoa entende com mais facilidade. Então, é o informe de rendimentos para a declaração de renda. Você vai ter lá no campo, lá no aplicativo do seu celular, né? Normalmente, você vai acessar ali os extratos, que é o informe de rendimentos do ano anterior. E aí você vai conseguir enviar para a gente e vai preencher de forma adequada. Também aqui no campo dados bancários, eu coloquei aqui, quando há restituição, a gente deve informar esses dados bancários, para qual conta você deve informar para retornar esse valor para você. E também tem agora a opção de Pix, né? Então, esse Pix aqui, como vai ser? Você tem o Pix no CPF, deve ser no CPF, você consegue cadastrar lá e também restituir esse valor vir via Pix, né? É menos uma chance de erro, né? Na restituição desse valor, tá bem? Então, se você teve algum equívoco, algum problema no levantamento dessa documentação, na sua declaração do imposto de renda, deixe aqui nos comentários que eu vou entender melhor, né, qual o problema que você está passando ou já passou, para me fazer mais vídeos, para me esclarecer com mais facilidade, né, e trocar ideias aí. Esse engajamento a gente precisa, né, precisa entender o que você está passando, já passou, que você quer evitar. Então, simplificar ao máximo é a palavra-chave, né, é o fator-chave aí de preparar e entregar a declaração do imposto de renda, tá bem? Então, vamos dar continuidade. Dívidas, você vai levantar todas as suas dívidas, né, nos extratos bancários, normalmente tem, né, na sua conta do banco, ou se tem para pessoa física, né, ou, né, para qualquer instituição que você tenha pendências, que você tenha o valor ali no dia 31/12 de 2023, né, não é 2024, você deve entregar, enviar essas informações, porque vai fazer parte da evolução patrimonial. Então, os bancos, eles, só para você entender aqui, os bancos já informaram lá para a Receita Federal que você deve para eles aquele valor. Então, é apenas uma questão de malha fiscal. Mas o que acontece? Você não entregar, vai dar problema. Então, por isso a gente pede todas essas informações, tá bem? Informe dos rendimentos, um outro campo aqui que é importantíssimo, é o que vai calcular o quanto você vai pagar de imposto. Já convido novamente, né, dê um like aí no vídeo se você gostar, se inscreva no canal, a gente vai trazer conteúdos como este toda semana aí com o intuito de auxiliar. Então fique conosco aí, vamos continuar conversando toda semana aí, trocando ideias. Vou deixar o meu WhatsApp aqui logo abaixo na descrição do vídeo. Se surgir dúvidas aí, chame aí no privado, eu mesmo vou responder, né? Eu estou disponível para isso, né? Para auxiliar, né? Então, a declaração de imposto de renda, ela é bastante complexa e não pode haver equívocos, como eu já disse. Então, para sanar as suas dúvidas, entre em contato aí, vamos conversar, tá bem? Então, informe dos rendimentos, ocupação principal, atividade, né? Se você tem
vamos dizer assim, você tem a sua empresa, né? Você vai ter que colocar a sua ocupação principal, ou seja, se você tem duas ocupações, você vai ter que colocar a principal sempre lá na declaração, né? Qual a sua atividade, você vai informar para a gente. Vamos dizer assim, se eu sou um colaborador, eu vou colocar ali eu sou na parte no setor de vendas, aí vai me dizer, eu sou vendedor naquela empresa, né? Ou vai ter documento, um contra-cheque, alguma coisa, carteira de trabalho ali para a gente sanar, né? Tirar essa dúvida aí e colocar ali a atividade principal. E o que mais? Se o comprovante de rendimento de pessoa jurídica. Se eu sou colaborador de uma empresa. Se eu sou colaborador, essa empresa ela é obrigada a me entregar aquele informe de rendimentos. Quanto que eu ganhei no ano anterior para mim declarar, né? Para mim colocar lá na declaração do imposto de renda. Mas se eu for colaborador de duas empresas, aí eu vou precisar do informe de rendimentos das duas empresas. Mas se eu for autônomo, se eu for autônomo e também colaborador, eu vou colocar as duas rendas. E se eu for só autônomo, eu vou colocar o rendimento lá como pessoa física, através das notas, vai depender muito, né, através da sua contabilidade, né? E se eu sou empresário apenas, aí você vai colocar os rendimentos de prolabore e participação de lucros ali, que vai ser a condição ali de isento, que é uma outra questão que a gente tem que conversar. Mas você deve somar todas essas rendas, ou seja, você vai ter que informar os rendimentos da PJ, vai precisar, se for pessoa física, como pessoa física, e se for como sócio de alguma empresa, vai ter que colocar o prolabore e também os rendimentos isentos ali, que é a participação dos lucros. Também tem a questão das despesas médicas, né? Você deve entender isso, que as despesas médicas são despesas com médico diretamente, pode ser com hospital, né? Fisioterapeuta, dentista, várias outras despesas aí, né? Despesas no exterior, que você deve saber, porque vai influenciar bastante, né? E na dedução do imposto de renda, né? Então, influencia e também evita problemas, tá bem? Então, se inscreva no canal, já convidei, convido novamente, se inscreva ali, deixe nos comentários, né, alguma dúvida que você tiver, a gente está à disposição para esclarecer para você e também ative o sininho ali para o YouTube lhe avisar, se você se inscreveu no canal, que avisa quando a gente faz vídeos novos, tá bem? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo, forte abraço!